O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se o teu irmão te ofender, vai ter com ele e repreende-o a sós. Se te escutar, terás ganho o teu irmão. Se não te escutar, toma contigo mais uma ou duas testemunhas, para que toda a questão fique resolvida pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Mas se ele não lhes der ouvidos, comunica o caso à igreja. E se também não der ouvidos à igreja, consideram como um pagão ou como um publicano. Em verdade, vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Digo-vos ainda, se 2 de vós se unirem na terra para pedirem qualquer coisa, ser-lhes-á concedida por teu Pai que está nos céus. Na verdade, onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Palavra da salvação. Prezados irmãos presentes na Sé Catedral de Macau, aqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação, principalmente aqueles que se encontram enfermos. Durante este ano litúrgico, nós temos ouvido o Evangelho de São Mateus. Durante muito tempo, a Igreja considerou o Evangelho de São Mateus como o principal dos evangelhos. Nós sabemos que existem 4 evangelhos. O Evangelho de São Mateus era considerado como o evangelho mais completo, talvez por ser o mais longo, talvez por ser o evangelho que fala mais sobre a igreja. Então existem muitos estudos sobre este evangelho. O Evangelho de Mateus também merece um destaque especial, porque ele aconteceu em um momento histórico de fundamental importância para o povo judeu, para o povo cristão. Se nós queremos entender um pouco a história cristã, um pouco a história da Igreja Católica, existe uma data, o ano 70 depois de Cristo, que pode ser considerada como um marco para a Igreja. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi invadida pelo exército do imperador Tito. Essa cidade foi destruída e os judeus se tornaram escravos e foram, muitos deles, exilados em Roma. Nesse período histórico, praticamente todos os grupos judeus foram dizimados, foram destruídos. Permaneceu apenas um grupo judeu, o grupo dos fariseus. Então, no ano 70 depois de Cristo, o Evangelho de Mateus foi escrito no ano 80. Neste período existiam 2 grupos, os fariseus e os cristãos. Quando existem apenas 2 grupos, é normal que o conflito seja mais intenso. E os fariseus continuavam dizendo: para nós a maior referência, para nós o maior modelo é Moisés. O evangelista Mateus vem nos mostrar que Jesus é como um novo Moisés, que Jesus é ainda maior do que Moisés. Os antigos acreditavam que Moisés escreveu 5 livros na Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco. Então o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, durante muito tempo, as pessoas acreditaram que eles foram escritos por Moisés. Então o que o Evangelho de Mateus vai mostrar? O Evangelho de Mateus, se alguém perguntar a você o que é o Evangelho de São Mateus, o Evangelho de São Mateus são 5 homilias de Jesus. Se Moisés precisou de 5 livros para mostrar quem era Deus, Jesus não precisa de 5 livros, Jesus precisou apenas de 5 homilias. Alguns dizem: puxa, às vezes ouvir uma homilia é cansativo, ou é bom demais. Jesus, no Evangelho de Mateus, pregou 5 homilias. Primeira do capítulo 5 ao 7, que é o Sermão da Montanha. Depois no capítulo 10, que nós chamamos de Sermão da Missão. Depois no capítulo 18, o Sermão da Comunidade. Antes, no capítulo 13, tem o Sermão das Parábolas. E por fim, capítulo 25, nós temos Jesus falando sobre o fim dos tempos. Teologicamente nós chamamos de sermão escatológico.
Por que o padre está falando tudo isso? Parece uma aula. Não é uma aula, o padre está dizendo tudo isso para nos recordar. O evangelho que acabou de ser proclamado está no capítulo 18 de São Mateus. É a terceira pregação de Jesus. A terceira pregação, a terceira homilia de Jesus fala sobre comunidade. Como viver em comunidade. A família é ou não é uma comunidade? É. A igreja é ou não é uma comunidade? É. O nosso ambiente de trabalho é ou não é uma comunidade? É. O nosso ambiente social é ou não é uma comunidade? É. Muitas pessoas dizem: padre, como que o ser humano é difícil? Como que o ser humano é complicado? Eu concordo. Eu concordo. Como que o ser humano é difícil? Não basta apenas dizer o ser humano é difícil, nós precisamos aprender como lidar com as pessoas. Podemos ouvir muitos psicólogos, podemos ouvir inúmeras pregações de autoajuda, mas nós podemos ouvir o mestre dos mestres, Jesus nos ensinando. O evangelho é muito claro. Se você quer viver bem em comunidade, e aqui todas estas instâncias de comunidade, família, igreja, trabalho, sociedade, conselho de Jesus. Eu confesso que durante esta semana eu fiquei brigando com o evangelho. Confissão do padre. Eu não estava concordando muito com o evangelho e achava que o evangelho não funcionava. Daqui a pouco eu explico por quê. Olha, o padre achando que o evangelho não funciona. Eu achei que o evangelho estava um pouco exagerado, mas eu acabei me convencendo que ele estava correto. E eu explico por quê. Jesus diz assim: se alguém lhe magoar, se alguém lhe ofender, se alguém pecar, se alguém fizer mal para você, chama a pessoa e corrija. E eu pensei assim: puxa, se todas as pessoas que me ofenderem, se todas as pessoas que me magoarem, se todas as pessoas que fizerem o mal para mim, eu for corrigir, eu vou viver sozinho, ninguém vai gostar de mim. As pessoas não gostam de ser corrigidas. As pessoas em geral não gostam de ouvir a verdade. As pessoas querem ser elogiadas, as pessoas querem ser aplaudidas. Porém o evangelho é muito claro. E não só o evangelho, eu fui para a primeira leitura diz assim: nós devemos ser como sentinelas da verdade. Se alguém estiver no erro e você corrige esta pessoa, e esta pessoa não muda, não corrige, o problema é dela. Se alguém está no erro, na mentira, no pecado, e você não corrige, não repreende, não diz a verdade, o problema também é seu. Segunda leitura, muito bem proclamada, segunda leitura nos diz assim: a plenitude da lei é a caridade. As duas coisas que eu mais ouvi nos 11 anos que eu vivi no seminário, a primeira delas: quem não reza não fica padre, quem não reza não permanece padre, é preciso rezar, é preciso rezar. Eu ouvi praticamente todos os dias esse pensamento e acredito. E o segundo: nós precisamos ter correção fraterna, um corrigir o outro com fraternidade. Mas qual que é o problema da maioria das correções? Então alguém poderia me dizer assim: padre, o evangelho diz que nós devemos nos corrigir uns aos outros, que nós devemos dizer a verdade. Eu preciso dizer sempre a verdade? Se alguém me perguntar isto: padre, eu preciso dizer sempre a verdade? A minha resposta é não. Esse padre é maluco. Como que o padre vem dizer que eu não preciso dizer sempre a verdade? Eu preciso dizer a verdade na hora certa e do jeito certo. Ninguém, começando pelas crianças, ninguém gosta de ser corrigido em público. Ninguém gosta de ser corrigido com arrogância. Não corrige uma pessoa quando ela está nervosa, quando ela está brava, quando ela está fora de si. Não corrija, não é momento para isso. Nós precisamos ter a sabedoria de Deus, saber o momento certo e o jeito certo, com humildade. Com humildade. Padre, se eu corrigir com humildade e a pessoa não aceitar, e a pessoa não gostar, o que eu preciso fazer? Eu penso que todos nós temos uma grande tendência, uma tendência muito ruim, de querermos ser bem vistos e quistos por todos.
Nós queremos preservar a nossa autoimagem. Nós não corrigimos as pessoas, nós não dizemos a verdade, muitas vezes porque nós queremos que as pessoas gostem de nós. Porque as pessoas tenham apreço por nós. Vocês podem ir para o país mais bonito do mundo, que é o Brasil. Eu sou brasileiro. Vocês podem ir para o lugar de pessoas mais santas do mundo. Você vai encontrar alguém que não vai gostar de você. Você vai encontrar alguém que não vai se sentir bem na sua presença. É impossível todas as pessoas gostarem de nós. Não tenha esta ilusão que você vai conseguir agradar a todo mundo. Não queira salvar a sua pele. Não queira salvar a sua autoimagem. Existem duas coisas que nós deveríamos ter como objetivo na nossa vida. Se você quer ser feliz, tenha duas coisas como objetivo. Primeira delas, fazer a vontade de Deus. Segunda, estar em paz com a sua consciência. Não tente agradar as pessoas. Se você quiser viver agradando as pessoas, você vai ficar doente. Você vai sofrer. E você vai morrer decepcionado. Agrade a Deus, esteja em paz com a sua consciência. Padre, você pode provar o que você está dizendo? Você pode dar exemplos do que você está dizendo? Posso. Nós temos a graça de viver em eu penso que é o período da igreja que nós temos papas santos. Até hoje a igreja teve 266 papas. A igreja diz que apenas 88 são santos. Olha, 1/3 dos papas são santos, a maioria não são exemplos para nós. É a igreja humilde dizendo, mas os 3 últimos papas, Francisco, Bento e João Paulo II, fantásticos, fantásticos. Que privilégio nosso viver na época de João Paulo II. Eu me converti vendo João Paulo II, eu começo a falar de João Paulo II, eu quase choro. Quando eu era criança, eu tinha 20 dias de idade, um pouco mais de um mês, talvez 2 meses de idade, o Papa foi no Brasil, e a minha mãe contando que lá no Brasil, com uma televisão preto e branco, de vez em quando funcionava, não funcionava, o Papa no Brasil, e ela encostava na televisão, imaginando que estava encostando no Papa, e comigo no colo, e ela dizia para o Papa, o que vai ser desse menino? O que vai ser desse bebê Daniel? O que vai ser desse menino? E a minha mãe, na sua inocência, me consagrou ao Papa. Me consagrou ao Papa João Paulo II. Até os períodos que eu estava afastado da igreja, quando eu via o Papa, parece que vinha uma força, parece que tinha algo especial, parece que tinha algo diferente, aquilo me arrepiava. Voltei à igreja devido ao Papa João Paulo II. No dia do meu aniversário, 2 de abril de 2005, eu celebrando o meu aniversário, o Papa João Paulo II foi para o céu. No dia do meu aniversário ele faleceu. Existem muitas pessoas dentro da igreja que criticam o Papa João Paulo II, que malham o Papa João Paulo II. Existem padres, freiras, leigos que dizem ele não pode ser santo. Ele deu autoridade a institutos seculares ultrapassados e extremamente tradicionais. Ele está errado. O problema da igreja foi o Papa João Paulo II. Ele não agradou. Papa Bento XVI, um homem com quase 80 anos de idade, quando ele tinha 75, ele escreveu ao Papa João Paulo II dizendo, eu preciso me aposentar. João Paulo II diz, espera mais um ano. Depois ele escreveu de novo com 76, eu preciso me aposentar. João Paulo II diz, não me peça nunca mais aposentadoria, enquanto eu estiver vivo, você vai trabalhar e vai trabalhar por mim. Bento XVI fez um dos maiores bens à igreja, quando ele colocou no devido lugar uma das maiores chagas que a Igreja Católica teve no Brasil, chamado teologia da libertação, a politização de Deus. Por isso que o Brasil vive uma crise política tão grande hoje. Pessoas que, de dentro da igreja, que vestiam camisa de partido político, colocaram políticos corruptos, e hoje o Brasil está da maneira que está. E ele teve a coragem de colocar o dedo na ferida. Quando o Papa João Paulo II faleceu, ele disse, louvado seja Deus. Deve ter pensado, faleceu, agora eu vou descansar. Agora eu me aposento.
E o que aconteceu? Foi escolhido Papa. Homem fantástico. Agradou? Não. Ele é muito chato. Quando ele fala dá sono, ninguém entende nada. Coitado, não tem carisma. João Paulo II era muito melhor. Um homem que deu tudo de si, Papa Francisco. Só de ter escolhido esse nome, Francisco. Aqueles que forem ao Vaticano, eu estava no Vaticano no começo do ano e perguntei a um amigo meu, perguntei, o que é essa casinha aqui? Nós temos o Vaticano, quem está subindo a Avenida Gregório VII vai encontrar do lado direito uma casa um pouco escura, baixa, e eu perguntei, o que é essa casinha no Vaticano? E o meu amigo disse, olha, isso daqui é a Casa Santa Marta, é a casa do Papa. Hã? A casa do Papa eu consigo ver aqui do quarto, é menor do que a catedral, é a casa do Papa. Não tem homem mais simples do que ele, e é pisoteado por todos. Eu quero dizer a você o seguinte, você não vai agradar, faça a vontade de Deus. Muitos aqui são casados, muitos de vocês são membros de família. Se as pessoas da sua casa não gostarem da verdade, não é problema seu, diga a verdade, com jeito, com humildade, na hora certa, diga a verdade. O problema de muitos casados, muitas pessoas são divorciadas vivendo debaixo do mesmo teto, vive como gato e rato. As pessoas não podem mais se corrigir, as pessoas não podem mais dizer o que pensam. Seja humilde, aceita a verdade. O Papa encerra dizendo assim, uma das frases que mudou a minha vida é uma frase de Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu gosto dessa frase e digo muitas vezes. Santa Teresinha do Menino Jesus disse assim, eu sou o que Deus pensa de mim. Eu não sou o que as pessoas falam de mim. Eu não sou o que as pessoas acham de mim. Eu não sou o que as pessoas querem que eu seja. Eu não sou o que as pessoas imaginam. Eu sou o que Deus pensa de mim. Seja você mesmo. Ame você mesmo. Agrade a Deus e a sua consciência. Siga o Evangelho, siga a Bíblia. E você terá o que existe de mais sagrado no mundo. Paz. Paz. Eu não troco a minha paz por nada. Siga o Evangelho. Seja um bom cristão, um bom católico. Em silêncio rezemos. Obrigado, Jesus, porque o Evangelho de hoje nos diz de uma forma tão clara: ser teu amigo é aceitar as cruzes da nossa vida. Ajude-me, Jesus, a dizer a verdade na hora certa, do jeito correto. Ajude-me, Jesus, a ser humilde e não ter medo de nada nem ninguém. Ajude-me, Jesus, a ter sabedoria. Ajude-me, Jesus, a ser uma sentinela, como nos diz Ezequiel, uma sentinela de Deus, que indica o caminho. Me ajude, Jesus, a estar em paz contigo e com a minha consciência.